ABC Clube do Povo, campeão das multidões, será sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho ser da terra potiguar, quando vou para o gramado ver o ABC jogar. ABC Clube do Povo, campeão das multidões, será sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho ser da terra potiguar, quando vou para o gramado ver o ABC jogar. Olá, boa noite para você que acompanha o Novo aqui no Facebook. Eu sou o Luan Xavier e a gente está aqui para começar mais uma Hora da Frasqueira, o programa que é feito para falar do ABC Futebol Clube, para o torcedor do ABC Futebol Clube e pelo torcedor do ABC Futebol Clube. Afinal, você já sabe que aqui funciona assim. Você é que vai dizendo o que é que a gente vai falar, você que dá o tema do programa, você manda seu comentário, a gente vai passando aqui, vai respondendo, vai trocando uma ideia, tudo da forma mais direta, simples e objetiva possível. Hoje aqui comigo, Norton Rafael, que estava passeando aí por São Paulo, passou uma semana meio longe aqui da gente, mas já está de volta. Período sabático. Período sabático, né? Estava tentando se recuperar da má fase do ABC, estava achando que ele era o pé frio, foi para São Paulo, voltou, mas o ABC continuou sem ganhar nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Pior que sem ganhar, o ABC continuou a perder nessa Série B e a situação a cada rodada que vai passando vai ficando mais complicada. Afinal, o ABC continua precisando do mesmo número de vitórias, mas agora o número de rodadas é menor. A minha conta, que é uma conta, eu sou muito cauteloso, acho que alguns chamam de pessimista, eu diria que eu sou mais cauteloso. A minha conta é de 10 vitórias, que é para o ABC não cair sem depender de ninguém, sem ficar fazendo nada. 10 vitórias seria 30 pontos, mais 17 que já tem 47 pontos, seria tranquilo. Mas alguns acham que 9 vitórias e um empate, ou até 9 vitórias já dá para garantir. Mas, enfim, Norton Rafael, mais uma rodada que o ABC não ganha. O ABC jogou sábado contra o Figueirense, foi derrotado, fora de casa 2-0. Ainda tem chance para você? Boa noite a todo mundo que está assistindo, antes de mais nada, boa noite, Luan. Eu acho que é esperar, como um paciente em estado terminal, né? Esperar o momento decretar a sua morte. Eu acho que é pouco provável, muito pouco provável que o ABC consiga reverter essa situação. Claro, ninguém vai jogar toalha. Hoje o ABC treinou na Arena das Dunas, local do próximo jogo. Já joga amanhã, né? Não tem nem tempo para se recuperar. O ABC já entra em campo amanhã contra o Juventude. Então, óbvio, ninguém vai jogar toalha, ninguém no ABC vai dizer que não tem mais chances. Mas o que parece é que já há meio que o consenso de que vai ser muito difícil sair dessa situação. Como você colocou, Luan, precisa de 10 vitórias em 14 jogos, então é basicamente esperar para ser rebaixado. A gente ficava, né, quando a diferença de pontos para sair da zona ainda era menor, ficava naquela expectativa de chegar uma hora em que o ABC ia engatilhar 2, 3 vitórias seguidas e aí conseguiria sair da zona de rebaixamento. Óbvio, se conseguir 2, 3, 4 vitórias consecutivas, pode chegar e encostar nos times que estão lá em cima, dependendo de outros jogos, de outros resultados. Mas o que aparenta é que é apenas esperar, até pelo próprio desempenho do time nos últimos jogos, não dá muito sinal de reação. Nesse jogo contra o Figueirense foram poucas chances criadas. E o ABC peca muito, né? Muitas falhas individuais. No primeiro gol, no lance que culmina na jogada do pênalti, né? O Léo Fortunato falha mais uma vez. Então, são alguns pontos dessa que mostram que o ABC não tem chance de reação, não dá indício de ter uma reação engatilhada, né? Então, é óbvio, o torcedor fica chateado com a situação, o jogador, acredito eu, não esteja satisfeito com isso, o dirigente também não, mas praticamente entrou naquela celeuma que é esperar a hora em que o ABC vai ser rebaixado. Um paciente em estado terminal foi o que definiu aí o Norton. A gente já tem aqui comentário, né, participação na nossa live aqui nos comentários. Deixa eu tentar achar de novo que saiu aqui, voltei. O Hércules Ferreira está perguntando, o ABC ainda tem chance de sair da zona? Eu vou passar aqui para o Hércules e para todo mundo que está acompanhando o programa. Qual a situação matemática do ABC? Chance matemática o ABC tem, é claro, ainda. O ABC é o lanterna da competição, tem 17 pontos somados, né? E vem logo atrás aí de Náutico, Luverdense e Figueirense. Estou falando de baixo para cima, né? Então, zona de rebaixamento, Figueirense, Luverdense e Náutico.
O time que essas equipes todas ficam olhando é a equipe que está fora da zona do rebaixamento. O primeiro time fora da zona do rebaixamento. Essa equipe, ou seja, o primeiro time fora, o time a ser buscado, hoje é o Santa Cruz, que tem 28 pontos. Ou seja, Santa Cruz tem 28 pontos, o ABC tem 17 pontos. São 11 pontos de diferença, ou seja, 11 pontos que o ABC tem que fazer e esperar que essas equipes também não façam, para que ele saia da zona do rebaixamento. É possível? Totalmente possível. Matematicamente é totalmente possível. Afinal, 11 pontos, a gente teria o quê? 3, 4 vitórias, o ABC e 3, 4 insucessos dessas outras equipes. O ABC poderia, se não sair, chegar próximo ali no topo, né? Virar ali o porteiro da zona do rebaixamento. Porém, o que o ABC não tem, na minha visão, é time. Hoje a gente até conversava aqui na redação, será que dá para o ABC? Será que ainda tem chance? O ABC tem tempo, o ABC tem chance, o ABC tem possibilidade. O que o ABC não tem é poder de reação, não tem mostrado esse poder de reação. A gente viu o ABC cair de rendimento com o Geninho, que tinha feito aqui um bom trabalho no ano passado, levou o ABC de volta para a Série B do Campeonato Brasileiro, foi campeão estadual, devolveu a alegria para o torcedor, fez as pazes, torcida e time, né? O ABC passou uma fase muito complicada na gestão anterior, a torcida viveu um litígio, se separou do time, ficou chateada com razão por todos os desmandos que foi feito. A era Geninho devolveu esse namoro, fez voltar esse namoro, mas o time caiu de rendimento na Série B. E aí, a solução que foi posta à mesa naquele momento foi trazer um novo treinador. Veio então o Márcio Fernandes. E o que eu vejo é que o time do Márcio Fernandes não difere em muita coisa do time do Geninho, que não difere em quase nada do time hoje comandado pelo Itamar Schulli. Ou seja, é aquele mesmo ABC que a gente vê que se entrega até dentro de campo, a gente vê que alguns jogadores... inclusive fazer aqui uma menção ao Bocão. O Bocão falhou nesse jogo do Figueirense fora de casa, mas para mim, se tem alguém que tem crédito ali na Roda do Sol, é o Bocão. Sem dúvida, a melhor contratação que o ABC fez nessas 2 últimas temporadas. É um jogador que merece esse voto de confiança, inclusive, do torcedor. É um jogador de melhores números, né? A gente tem aqui os nossos analisadores de dados e é o cara que mais corre em campo, que mais dá dribles, que mais acerta passe. Então, se tem alguém que a torcida não tem o direito de pegar no pé, esse alguém é o Bocão. Os jogadores sim, os jogadores estão jogando abaixo, que a gente sabe. Talvez o maior expoente disso seja o Léo Fortunato, né, que não vem, e até meio injustificável que ele permaneça entre os titulares. O Márcio Fernandes, o anterior do Itamar Schulli, já havia dito que ele não fazia parte dos planos. Obviamente que com as lesões do Oswaldo, do Felipe, complicou um pouco, e aí o jogador é aquela coisa, se você tem um jogador que não é bom o suficiente no elenco, que está ali para completar o elenco, uma hora ele vai entrar em campo, porque você conta com ele. Você deixa de fazer uma contratação, de ocupar a vaga dele com algum jogador da base que tem algum futuro, você passa a contar com esse jogador. E ele não corresponde, o Léo Fortunato não corresponde. Então, ele já falhou em vários jogos do ABC, falhou novamente nesse jogo contra o Figueirense, no jogo contra o Santa Cruz, o torcedor vai se lembrar. No jogo contra o Santa Cruz, na Arena das Juventus, ele foi expulso depois que deu um chute na região do peito, né, do grafite. Então, é um cara que carrega alguns problemas junto dele, está prejudicando o ABC. E aí o treinador olha para o banco, não tem ninguém para usar, o departamento médico cheio. E aí vai contar com um cara, é um cara de experiência, deve ter se colocado à disposição, mas que infelizmente não está contribuindo dentro de campo. Então, são alguns jogadores que não se justificam. O ABC fez várias contratações, encheu o time de atacantes e o time não marca gols. Chegou até 12. Isso, chegou até 12 atacantes e o time não marca gols. São 8 jogos já sem balançar as redes, né? O último gol ainda foi contra o Oeste, naquele empate 1-1, gol de falta do GG, de lá para cá nenhum gol. Então é meio inadmissível que o time passe 10 jogos sem vencer no campeonato, passe 8 jogos sem marcar gols. O caminho natural desse time é o rebaixamento. Então o torcedor fica chateado, como eu já falei. Mas é óbvio que se o time não consegue corresponder, não consegue fazer gol, não consegue criar jogada, uma hora ou outra vai falhar, um jogador vai falhar, vai tomar um gol e aí o ataque não vai corresponder. É aquela coisa, o time não ajuda, a fase é ruim, são vários fatores que contribuem, aí somados resulta nisso. A gente tem, por exemplo, um exemplo do Corinthians, não é o melhor time do Brasil, tem outros elencos melhores, mas é um time ajustado, é um time que sabe o que faz, que no jogo contra o São Paulo, acho que é o grande exemplo disso, jogou praticamente o jogo inteiro atrás,
mas soube esperar o momento do adversário fraquejar e foi lá e aproveitou a oportunidade que teve. Então o ABC não tem isso, o ABC é justamente o time que fraqueja e que dá a vitória ao adversário quando não deve, quando não pode. São 15 gols marcados no campeonato inteiro, né? Para um time que contratou 12 atacantes, é realmente algo complicado. A perna chega a tremer porque quem entrou aqui na live foi o Leonardo Eres, o mito. Ixi, o mito. Leonardo Eres, Isso. ele que é jornalista, cantor e mito, né? A Catiane Gomes está aqui com a gente também, Lucas Marinho, Wagner Carvalho, a Luzia Oliveira está dizendo: amanhã estarei lá apoiando o ABC, independente de série e de resultados. O João Carlos está aqui com a gente também, dando boa noite. O Hércules Ferreira, com esse elenco consegue fugir da zona? É basicamente isso que a gente está falando, né? O ABC é o ABC do Geninho, é o ABC do Márcio Fernandes, é o ABC do Itamachule. É um time que não está tendo poder de reação, não está mostrando que vai conseguir sair dessa situação. É claro, a gente mesmo aqui no Novo, dia desse, semana passada, a gente deu uma matéria dizendo que o ABC em 2013 chegou a essa mesma altura do campeonato, com a mesma pontuação, e naquela época conseguiu evitar a queda. Só que era uma situação diferente. Por exemplo, naquela época o ABC trouxe o Roberto Fernandes e ele veio um pouco antes, na verdade. O ABC estava nessa rodada ainda na lanterna, mas o Roberto Fernandes já tinha chegado um pouco antes. Ele passou 4 ou 5 rodadas penando para tentar tirar o ABC da situação. E ali ele trouxe quase 10 jogadores, foi feita a contratação, o ABC tirou muito dinheiro do bolso, acabou se endividando no fim do ano por causa disso. Da grande Arena das Dunas, né? Teve o dinheiro do contrato da Arena das Dunas, que foi usado em boa parte para pagar bicho, pagar contratação de novos jogadores. E enfim, essa realidade não se repete esse ano. O time que a gente está vendo é um time que não mostra poder de reação. Eu diria que dificilmente vindo um outro treinador, por mais que seja um perfil diferente, como o do Roberto Fernandes, que é mais enérgico, o torcedor gosta disso, faz aquela onda toda lá, motivacional. Não acredito que esse time do ABC, que esse elenco do ABC, consiga sair desse estádio. E aí é claro que surgem aquelas ilações, né, de o que é que causou, se foi panela, se foi jogador A, jogador B, alguns já foram embora. Enfim, a questão é, a essa altura do campeonato, fica muito difícil realmente esperar que esse time que não reagiu a temporada inteira comece a reagir agora. Seria praticamente um milagre. O Wagner Carvalho está dizendo: continua acreditando, por amor ao clube, tudo é possível, enquanto matematicamente houver chances. O Adenildo Sérgio está chateado aqui com a diretoria, está dizendo que tudo é culpa da diretoria, que tenta trocar de treinador, mas não resolve nada. O João Carlos está dizendo: ninguém no ABC vê que GG não dá para jogar no ABC. GG é um jogador que vem sendo questionado desde o início do ano, ele caiu muito de produção, enfim, é o retrato desse ABC 2017, né? Um jogador que tinha ali a confiança da torcida, havia uma entrega dentro de campo, mas de repente começou a desandar e não consegue mais voltar a fazer boas atuações. João Carlos está dizendo que o Bocão deveria jogar no meio. O Hércules Ferreira: Nixon até agora não fez nada. O que está acontecendo com ele? Ele ainda está no ABC. Um dos 12, né? Um dos 12 que veio. Chegou fora de forma. Grande promessa, porque tinha nome, jogou no Flamengo e o pai tinha jogado no ABC na década de 90, mas além da mídia de 2, 3 dias depois da contratação do Nixon, basicamente nada feito pelo ABC. A Edinalva Pedro: sou torcedora do ABC e não de série. Manda um alô para mim, moro na Lagoa da Ilhota, na praia de Pirangi do Sul. Ô, inveja, viu, Edinalva? Nada mal, né? ABC sempre, nada mal. Pois é, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a gente daí de Pirangi do Sul. Por que não Chiclete no lugar de GG? A pergunta do João Carlos, o Norton Rafael vai responder já já. O Thiago Rodrigues: eu queria saber por que o ABC contratou mais jogadores com o mesmo perfil dos outros que foram dispensados. Essa é a questão. Série B é um campeonato que você precisa ter elenco, né? O Norton estava falando aqui agora há pouco. Não é só você ter um time. E isso foi um erro que a ABC América repetiram durante as últimas temporadas. Queriam ter um time e esqueciam que Série B você precisa ter um elenco. O que eu estou dizendo? É um time capaz de machucou alguém, saiu alguém por conta de um cartão amarelo, desgaste do jogador,
você ter uma peça de reposição que seja a altura daquele jogador. E não só a altura daquele jogador, mas uma peça de reposição que não comprometa o padrão de jogo do time, que não seja um outro ABC, como a gente vê os times onde o Neymar joga. Já está se falando uma Neymar dependência no PSG, porque o PSG perdeu nesse fim de semana, empatou nesse fim de semana sem o Neymar. Não acredito muito nisso, mas em outros casos existe sim dependência de jogadores, e isso não é legal. O ABC não conseguiu ter um elenco, não conseguiu ter um padrão de jogo, um time que jogasse independente de quem estivesse ali em campo. E o pior disso é que os jogadores que foram saindo foram sendo repostos por jogadores no mesmo nível ou até inferior, né? Você vê o Nixon, por exemplo, que estava fora de forma. O Lucas também já veio com problema. O Vitor Júnior. Nada até agora. É muito complicado esse tipo de contratação. Era melhor manter os caras que estavam do que trazer jogadores com nível técnico e forma física também abaixo daqueles que foram dispensados. É tão óbvio que o problema não é treinador ou o que quer que seja, que o desempenho do Itamachule, que chegou depois do Márcio Fernandes, é pior do que o seu antecessor, né? Nos mesmos 5 jogos que o Márcio Fernandes ficou aqui em Natal, ele teve 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas e foi demitido. O Itamachule chegou também a 5 rodadas, tem 1 empate e 4 derrotas. Então não é só a questão de mudar o treinador. A gente não está aqui falando tem que demitir o Itamachule, tem que mudar todo elenco, até porque não há mais tempo para isso. Mas é uma questão de repensar o ABC até para as próximas temporadas, né? A gente, aqui no estado, a gente entra nesse ciclo de sempre as mesmas coisas, né? Por exemplo, quando o Márcio Fernandes foi demitido, se falou muito no Roberto Fernandes, porque era um cara que ia dar o choque. Ele chegou no Náutico, de fato melhorou o time, mas o Náutico continua lá na vice-lanterna, tem 20 pontos, não vence há 2 rodadas. Então, talvez seja a hora dos dirigentes aqui do estado, aqui de Natal, sobretudo, de ABC, América principalmente, começar a repensar outras coisas, tentar sair do mais do mesmo, trazer jogadores um pouco diferentes, pensar um pouco outros nomes. Até que o ABC fez isso, né? Trouxe o Geninho, trouxe o Márcio Fernandes, que era um cara também que não tinha passado por aqui, agora trazendo o Itamachule, que já tem um trabalho mais próximo da gente, mas sempre é aquele mesmo discurso e o torcedor entra nessa também, parte da imprensa. Sai um treinador, eu vou atrás do Diá, eu vou atrás de Roberto Fernandes, eu vou atrás do Sérgio China, que são caras aqui próximos. Talvez não seja isso que o futebol local precise. Para a gente conseguir desenvolver o futebol de ABC América, a gente vai precisar talvez pensar um pouco fora da casinha e começar a buscar alternativas que não são tão óbvias no mercado. Para isso a gente também precisa de dirigentes que tenham alguma sensibilidade de mercado, que não foi o que aconteceu nessa temporada ao ABC. Houve uma precipitação muito grande da diretoria ao acreditar que o time que subiu da Série C, que obviamente o ABC fez uma ótima campanha na Série C, mas não conseguiu vencer fora de casa, perdeu por 6-0 do Guarani na semifinal, deixou de disputar uma final, dando claras mostras que não era um time tão sólido quanto se imaginava, e aí vence um campeonato potiguar nivelado por baixo, tendo seu maior rival se preocupando com a Série D, o outro time que pode ameaçá-lo também se preocupando com a Série D, e vai se nivelar por isso. Então resulta justamente nessa má campanha na Série B, que não é por acaso. Então talvez tenha faltado à diretoria, ao Geninho, que era o treinador na época, uma melhor percepção da qualidade do elenco que tinha em mãos. Perdeu o Lúcio Flávio, que era o principal jogador daquele time, que embora não fizesse partidas absurdas, né, que enchesse os olhos, mas tinha uma função importante de segurar o jogo, era um cara que tinha o time da jogada, que sabia onde podia correr, onde precisava acelerar o jogo, diminuir o ritmo. Perdeu o Jones Carioca, que foi o artilheiro do time naquela competição também, e não repôs a altura, acreditou em alguns jogadores, como por exemplo o Erivelto, fez também um bom campeonato potiguar, mas que não tem nível para a Série B. Apostou em jogadores também como o Dalberto, que é um cara que veio do Alecrim na temporada passada, que teve um bom início de temporada, mas também não é um jogador de nível de Série B do Campeonato Brasileiro. Então a ABC fez algumas apostas que não deveria, e aí é o que a gente fala, falta um pouco às vezes de profissionalismo de algumas pessoas que estão à frente do futebol local, de enxergar essas situações, de chegar para o treinador, é um cara experiente como o Geninho, e falar: Geninho, você tem certeza que esse time aqui dá certo? A gente pode buscar umas peças baratas em outro time, a gente pode economizar com um salário X e investir em um salário Y que seja da mesma altura. Não foi o que o ABC fez. Por exemplo, tirou o Nando do elenco e deixou o Daniel Cruz, que é um jogador abaixo do que o Nando pode oferecer.
Então são algumas atitudes que a diretoria toma, junto com treinadores que passaram por aqui, que não dá para justificar. O torcedor fica chateado, o torcedor questiona, o torcedor vê que a diretoria comete erros, que os jogadores que estão chegando não estão correspondendo, e fica sempre nessa mesmice de o ABC não sai da situação que está, não há nenhum indicativo de melhora, é muito pouco provável que consiga sair da situação, e fica o medo que o ABC repita o que a América fez na Série A, quando disputou lá em 2007, e terminar a competição com apenas 17 pontos e ser uma das piores campanhas da história do Campeonato Brasileiro. Essa questão do nível do estadual, né, do planejamento pós-estadual, eu acho que é a maior bronca do torcedor do ABC nessa temporada 2017. Todo mundo aqui, todos os programas, o que a gente mais recebe aqui de comentário é: o ABC pecou ao achar que o Campeonato Potiguar seria parâmetro para a Série B do Campeonato Brasileiro, o que não é. Eu acho muito louvável a questão de se manter uma base de elenco, eu gosto desse tipo de planejamento a médio e longo prazo. O que é que eu estou querendo dizer? O ABC acertou, claro, em manter uma base daquele time que subiu da Série C para 2017. Porém, a partir do primeiro indício de que as coisas não seriam suficientes, é preciso que se faça ajustes. E antes disso, na verdade, você sabe, você está saindo uma Série C do Campeonato Brasileiro. Para disputar uma Série B, naturalmente você vai precisar se reforçar. Você vai precisar ter elenco e não apenas um time. Você vai precisar elevar o nível técnico da sua equipe. O ABC não se preocupou com isso. Se acomodou com o título do estadual, que tudo bem, que o ABC ganhou, e ganhou de uma forma louvável em cima do América. Porém, do Globo, perdão. Porém, também não foi aquela coisa de sobrar tanto assim que desse uma confiança de a gente vai chegar na Série B e conseguir fazer uma boa disputa, até porque nem seria possível. Mesmo que o ABC tivesse ganho de forma invicta o Campeonato Potiguar, com todo o respeito a todas as demais equipes, ainda não é parâmetro para uma Série B do Campeonato Brasileiro, porque são competições totalmente distintas. O Potiguar é um campeonato de 3 meses, são equipes que se formam praticamente de novembro a dezembro para disputar um campeonato pontual e acabou-se. A Série B é uma competição que dura o ano todo, com equipes de um nível técnico maior. Já sabia que o Inter viria jogar essa Série B, já sabia que equipes como o Santa Cruz, como o Náutico, iria colocar dinheiro. O Juventude, que subiu com o ABC da Série C para a Série B do ano passado, está aí tentando acesso. Quer dizer, faltou um pouco de olhar para frente por parte da diretoria, por parte de todo mundo que faz o ABC, e ter esse bom senso de entender que era tempo de se resguardar e de fazer algum tipo de investimento, de ajuste, para que a equipe conseguisse pelo menos se manter. Detalhe que no início do ano se vendia para a torcida a ideia do acesso, né? Isso. A gente comentava, o próprio Judas Tadeu veio aqui no Novo, participou de entrevista com a gente e disse que o objetivo do ABC em 2017 era o acesso à Série A. Obviamente que isso não está acontecendo, e esse passo maior que a perna aí parece que fez o ABC cair, e o resultado é que o time está quase sendo rebaixado aqui para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Elderley Soares está chegando aqui com a gente. Um abraço, Elderley, é meu irmão, é meu amigo, é um cara quem gosto demais. O Abner Micael também, meu irmão Abner, paz para você, boa noite. E o João Carlos, fico feliz com o garoto Berguinho, melhor que esses jogadores que estão aí. Lucas Jales está dizendo: a esperança é a última que morre, o maior do RN sempre dá a volta por cima. Hércules Ferreira está lembrando aqui que teve uma ocasião dessa que o ABC estava praticamente rebaixado, mas deu uma reviravolta de 5 vitórias e não caiu. A gente comentou isso mais cedo. Foi em 2013, na verdade, era o Roberto Fernandes que o ABC contratou, e a diferença, Hércules, é que naquela época o Roberto veio, contratou quase 10 jogadores, chegou um pouco mais cedo e conseguiu sim fazer com que o ABC, um novo ABC, digamos assim, desse a volta por cima. Esse ano a gente não tem isso, a ABC não tem mais como contratar, já acabou o prazo de inscrição de novos atletas para a Série B do Campeonato Brasileiro, não tem dinheiro, né? A gente poderia pensar, vai dar bicho, vai dar esse tipo de coisa, não tem. Naquela época o ABC tinha fechado um contrato de R$1 milhão com a Arena das Dunas e de R$1 milhão com a Caixa, ou seja, foram R$2 milhões que o ABC conseguiu injetar nesse elenco, trouxe novos jogadores, deu bicho, deu premiação e, enfim, conseguiu fazer com que o time não caísse. Não é a realidade de 2017 e é por isso que o time está aí nessa agonia, como a gente tem chamado, para tentar se manter na
Série B. O Berg Souza está dizendo aqui que o ABC já caiu, mas o fato é que ainda há sim esperança, como a gente falou, são 11 pontos que separam o ABC do primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Santa Cruz, e se o ABC conseguisse aí 4 ou 5 vitórias consecutivas, e essas equipes como Náutico, Luverdense, Figueirense, o próprio Santa Cruz, Goiás também, que está ali sempre Goiás, se revezando o contra o Santa Cruz, rodada, que é um adversário direto nessa briga contra o rebaixamento. Se o ABC conseguisse essas vitórias e esses times perdessem alguns jogos, poderia ser que a situação invertesse. Mas é o que a gente tem falado aqui desde o início do programa. A grande questão é que falta poder de reação para a equipe do ABC. O ABC teve até uma chance boa, né, nessas últimas rodadas. Enfrentou o Santa Cruz, que era adversário direto, enfrentou o Figueirense sábado agora, que era adversário direto, e vai enfrentar o Goiás, que é adversário direto. Ou seja, essas 3 vitórias tirariam o ABC da zona. Só que o ABC vacilou nesses 3 jogos, que eram jogos, para mim, cruciais. Eu tinha falado aqui, a gente fez um programa, eu e o Ícaro, eu dizia que se o ABC não ganhasse esses jogos aí, eu jogaria a toalha. Recordo que o Márcio Fernandes, quando a gente conversava com ele, né, ele veio aqui na nossa live, ele falou que o campeonato do ABC seria justamente esse, começaria a partir do jogo contra Santa Cruz, porque antes enfrentaria a Internacional, Vila Nova, que eram times que não dava para esperar nada mais do que um empate. Ele falou isso aqui. Então, o campeonato do ABC era justamente esse. Ele falou, estou preparando o time para que chegue bem nesses jogos, que já são jogos importantes, confrontos diretos. O que aconteceu? O Márcio Fernandes foi demitido justamente quando ele já estava conseguindo dar a sua cara à equipe. Óbvio, ele deu sequência ao trabalho do Geninho, não fez tantas mudanças, até porque as peças são muito iguais, foram contratadas para algumas posições e não dá para mudar tanto, porque não tem essa variedade no elenco do ABC. E ele falou, eu aceito derrotas até aqui, mas a partir daqui, que era a partir do confronto contra o Santa Cruz, a gente vai tentar engatilhar uma sequência. Demitiu o Márcio Fernandes e trouxe o Itamar Schulli, que chegou justamente para essa sequência, e ele não deu nenhum resultado. Então, o que é que acontece? É muito pouco provável que a ABC consiga, depois desses jogos, de ter tropeçado diante de equipes do seu nível, na teoria, que são equipes que estão ali lutando na mesma área da tabela que ele, que o ABC consiga sair dessa situação. Por isso que se torna tão alarmante, né? Não foram derrotas nessas últimas para times que estão na parte de cima da tabela, mas sim tropeços diante de equipes que estão no mesmo nível, né? Estão na parte de baixo da tabela. Então a tendência é que o ABC, diante de times mais fortes, que ainda vai enfrentar pelo campeonato que tem pela frente, ainda que estão na parte de cima, não consiga somar tantos pontos. E o mais agravante de tudo isso, se é que dá para dizer assim, é a falta de efetividade ofensiva, né? Você não marca gols. Então, como é que vai cobrar que a equipe ganhe jogos se não faz o primeiro passo, que é conseguir um gol, pelo menos, a cada jogo? São 8 jogos já que a equipe não marca. Eu lembro que quando a gente veio aqui também na nossa live, o Judas Tadeu, eu acredito que o ABC estava na 8ª rodada, já vinha na sequência negativa de vitória, ele estava falando que o pessoal era muito apressado, que ficava cobrando muito resultado, mas que tinha muito campeonato pela frente. Não é assim que a gente deve pensar em competição de pontos corridos. Cada rodada vale a mesma quantidade de pontos. Então, os 3 pontos somados na primeira rodada vale o mesmo que o da 38ª. Então, voltando àquele assunto do time que a diretoria do ABC não teve, talvez se lá atrás estivesse na 5ª rodada, na 6ª rodada, quando o ABC começou a tropeçar, parado para fazer uma avaliação, a situação do ABC não fosse essa agora. Pode ser que a equipe estivesse lutando para não cair, estivesse na zona de baixo da tabela, que é basicamente a situação natural da equipe pelo seu elenco, mas estivesse com mais pontos e com condições de perder um jogo, mas continuar vivo na disputa. O que a ABC tem hoje é que, se perder os 2 próximos jogos que vai fazer em casa, praticamente está sacramentado o seu rebaixamento, diferente de outras equipes que ainda estão na parte um pouco mais de cima da tabela, que tem essa condição de trocar pontos e ganhar um jogo, sair da zona, perder outro, voltar, mas ficar nessa disputa até o fim do campeonato. É basicamente isso que está dizendo aqui o Arimateia Moura. Se não ganhar amanhã, pode jogar a toalha. O Hércules está dizendo aqui, chances tem, basta saber ganhar. O Daniel Chacon, esperança só com Judas renunciando. O Hércules, essa torcida não merece isso, é triste esse possível rebaixamento. Concordo integralmente. O Renato Fernandes, nem comparecem ao estádio, ainda querem que permaneça. Está na bronca aqui com parte da torcida do ABC, que segundo ele não está chegando junto do time. É muito complicado, concordo com tudo que o Norton falou, há uma questão de planejamento, inclusive vou até aproveitar aqui, a gente nunca sabe do dia de amanhã, e deixar registrado que é muito complicado também esse modelo de gestão de futebol em Natal,
que muitas vezes se pauta pelos comentários de alguns colegas até nossos da imprensa. Né? O camarada chega numa determinada rádio, chega num determinado blog, começa a dizer lá que treinador tal não deve mais ficar no ABC, e aí o presidente de um clube de futebol vai lá e demite o treinador. Quer dizer, o cara deixa que um outro qualquer, um cara que não vive do futebol, um cara que vive de outras maneiras que aqui não me cabem dizer o que é que deve ser feito lá dentro do clube. E aí fica a torcida chupando o dedo, o sócio, que é o cara que bota dinheiro lá dentro todo dia, chupando o dedo, conselheiro, enfim, patrocinador, todo mundo fica à mercê desse joguinho de opiniões compradas muitas vezes, pagas muitas vezes de alguns cronistas da imprensa esportiva, que ficam dando corda, que são comidas por gestores dos clubes. É muito complicado, é lamentável isso. Eu tenho pena, na verdade, dos torcedores de ABC e América, que ficam como marionetes aí, sem saber o que fazer. O dirigente chega lá, faz aquele discurso todo, seja sócio, vire sócio, futebol é negócio, futebol não dá para fazer com dinheiro, com amor. Aí o cara vai lá, se associa, muitas vezes deixa de fazer uma viagem por ano. Se você somar o que você gasta de sócio torcedor o ano inteiro, você faria uma viagem para o exterior. Se você somar o que você gasta no mês, dependendo da realidade de cada um, é bem verdade, é o dinheiro de uma alimentação, o dinheiro que você poderia gastar com qualquer outra coisa que você fizesse. Mas a paixão move o torcedor a fazer aquilo, a investir no clube. Só que quando o torcedor investe, ele vira sócio, ele merece um retorno. Não é negócio? Negócio é assim, você investe e quer um retorno. E aí quando o torcedor vai pedir retorno, o dirigente faz, mas tem que ter paciência, futebol é paixão, o torcedor tem que ter paixão, quer dizer, você define aí, amigo, ou é paixão ou é negócio. Se você quer tratar o clube, o futebol, como paixão, aí você bota aí, continue tocando do jeito que está, o blogueiro escreve um negócio lá, você contrata, sempre, engraçado que sempre é treinador do Sul, né? Isso. Não sei por que essa coincidência de sempre vir treinador do Sul para cá, para Natal, realmente não sei, se alguém souber, deixa aí nos comentários quem é que está influenciando isso. Mas se quiser tratar como negócio, trate como negócio, dê ao torcedor a oportunidade de investir e dê retorno a ele, dê jogador de qualidade, dê contratação de qualidade, dê uma experiência melhor de jogo no estádio Frasqueirão, que é outra coisa que a gente bate muito aqui no ponto. O Frasqueirão é um estádio bonito, é um estádio moderno, é um estádio novo, gramado impecável, um dos melhores do Brasil, eu digo isso sem sombra de dúvidas. Tive a oportunidade de conhecer já muitos estádios Brasil afora, estádios de Copa do Mundo, mas o estádio Frasqueirão não deixa a dever a nenhum deles, é um gramado impecável. Porém, a experiência de jogo, às vezes, ainda deixa a desejar. A gente vê aqui, torcedor manda no nosso WhatsApp, manda no Facebook do Novo, manda no Twitter dizendo, fui no jogo, fui maltratado pela polícia, fui maltratado pelo funcionário do ABC lá na hora de colocar o ingresso, acabou a bebida, acabou a água, acabou não sei o quê. Quer dizer, trate o torcedor como um investidor e você vai ter negócio e vai tratar o futebol realmente como negócio. O Frasqueirão está completando 10 anos, né? E até hoje não tem um sistema de ônibus que passa no Frasqueirão, né? Dia de jogo o torcedor muitas vezes tem que descer na Roberto Freire e andando até a Rota de Sol porque não tem um sistema de transporte que o leve até o estádio. E aí depois as médias de público do ABC é 3.000, 4.000 torcedores. E a diretoria não entende por quê. Então, às vezes, é ouvir a reclamação do torcedor, é ouvir o que o torcedor tem a falar, ouvir por que ele não está indo ao estádio, qual a experiência negativa que ele está tendo para não voltar ao estádio. Se eu fosse torcedor do ABC, com todas as dificuldades que se tem de deslocamento, para ir até o estádio, sair da minha casa, ter que pegar uma situação difícil de ônibus, pagar um ingresso que muitas vezes é um pouco elevado, eu sinceramente não iria, eu faria outro tipo de rolê que talvez fosse mais convidativo, iria para inclusive assistir o jogo. Exato, de casa, em algum lugar com os amigos, que seja uma experiência melhor. O que se fala hoje é que você não pode vender o jogo de futebol apenas como jogo de futebol, você tem que criar uma experiência interessante. Então você vai no estádio vazio, que não tem nenhum atrativo, não tem segurança, você vai no banheiro, tem alguma coisa quebrada, não tem um papel higiênico para você fazer uso. Então o cara não vai, o cara vai dizer, eu não venho aqui para ser maltratado. Ontem eu fui no jogo do São Paulo com o Corinthians, ontem 11 da manhã, Morumbi com 60 mil pessoas e tudo funcionou tranquilo. O acesso ao estádio foi legal, não teve fila. Óbvio, é uma quantidade de torcedores imensa, você vai ter algum tipo de problema no acesso. Vai ter fila, vai ter um pouco de demora, mas andou normal. Às vezes o que a gente vê aqui, e isso não é só problema do ABC, é de ABC América,
Você vai num jogo na Arena das Dunas ou mesmo no Frasqueirão para 3 mil torcedores, você não consegue entrar no estádio, você tem dificuldade para entrar no estádio. Então por que isso acontece? Os dirigentes fazem essa pergunta e aí os desmandos no futebol se alastram também para as gestões dos clubes. A experiência que a gente teve de uma gestão diferente aqui foi muito negativa. A gestão de futebol aqui foi a do Rodrigo Pastana, que era um cara que entendia de futebol, que se vendia como gestor, foi muito negativa. E a gente ficou com essa impressão de que trazer uma pessoa que entenda futebol é ruim para o desenvolvimento dos clubes locais. E eu não defendo isso, eu acho justamente o contrário. Se trazendo profissionais capacitados, só vai engrandecer a sua equipe. E aí muitas vezes se centraliza tudo na função, no personagem que é o presidente. Se centraliza a função do futebol, cuidar do clube, cuidar da administração de um estádio. Na figura do presidente, nada funciona. Então talvez o que falta aqui em Natal é saber dissociar as coisas, saber entender que o presidente é um cara que vai cuidar do clube e que vai ter as suas funções obrigatórias, mas entender que o futebol é a parte além, que precisa ser gerido por pessoas capacitadas e que entendam do que estão fazendo. Não dá para esperar que o cara que cuidou do futebol há 20, 30 anos tenha o mesmo convívio, o mesmo contato daquele tempo hoje. Então, precisa de pessoas atualizadas, pessoas que entendam o mercado, que saibam lidar com empresários, com jogadores. O que aconteceu com o Dalberto é algo que não se justifica. Um jogador como o Dalberto, todo respeito a ele, é um cara esforçado, é o artilheiro do ABC na Série B, mas a situação que ele fez foi total demonstração de que não há comando no ABC, comando muitas vezes de futebol. Não há alguém que chegue, que interprete, que converse com o jogador. O que parece é que são pessoas que não falam a mesma língua dos atletas hoje, não tem a dinâmica desses atletas. Então talvez seja a hora de ABC, de América, repensar os seus modelos de administração, de ter, eu acho que presidente de clube, dirigente tem que ser remunerado, é uma profissão, o cara tem que estar ali, não por amor ao time, mas porque ele é um gestor. Então que isso deixe de ser uma coisa até muitas vezes amadora e para ser profissional. E aí a gente vai ver casos como o Globo, que é o time de um cara só, que é uma cabeça pensante, mas que é um cara que parece que vê o seu time como negócio e que quer ter lucro de uma forma minimamente decente, vendendo jogadores, fazendo aquilo como um negócio. E aí vai dar certo e ABC e América vão ficar nessa mesmice de sempre, fadadas a um jogar a Série D ou jogar a Série C e as suas torcidas vangloriarem da derrota do outro. Então eu acho que a ABC e América precisam parar, repensar, o próprio torcedor ter essa crítica de que não é um sucesso o seu rival que vai fazer o seu time maior, mas sim vê-lo disputando. Ninguém está falando que o ABC e o América tem que ser campeão brasileiro, tem que lutar na parte de cima da tabela, mas ter pelo menos atuações dignas, ter o seu desempenho no campeonato digno. Não dá para aceitar que um time do tamanho do ABC, do porte do ABC, com o investimento que tem, com o orçamento que tem, que não é tão baixo como se diga, some 17 pontos no Campeonato Brasileiro, passe 8 jogos sem vencer, já é a segunda sequência sem vitórias em larga escala do ABC na competição, passe tantos jogos sem marcar gols. Não dá para aceitar isso. É preciso ver o futebol de uma forma um pouco mais honesta, um pouco mais decente aqui no estado. É verdade, tem que mudar essa mentalidade urgentemente para a gente tirar esse futebol potiguar dessa situação. Quem chegou aqui com a gente foi o Bruno Reis. Bruno Reis, meu amigo lá de Recife, é a maior bochecha do Brasil, repórter do Esporte Interativo. Sou fã desse cara, um abração para ele. Jaumir Oliveira está chegando com a gente. Franquia Marconi, o mago das lentes aqui do Novo Jornal. O Hércules está pedindo para baixar o preço do ingresso. É um assunto sempre polêmico, a diretoria diz que não tem como fazer. O ABC não tem também a média mais alta de ingressos da Série B, não. Para a gente colocar isso, salvo engano, a ABC tem a quinta ou sexta, o ticket médio mais barato da Série B. O jogo de amanhã está um pouco mais alto porque é na Arena das Dunas. Sim. E os ingressos costumam ser mais altos. Mas na média, o ticket do ABC não é tão alto, salvo engano é R$12 a média do ticket de acesso ao estádio do ABC. Pois é, o Felipe Damasceno está dizendo aqui, dirigentes, presidentes e jogadores vão, o ABC fica, é verdade. E ele reclama aqui que quando o papel do torcedor é colocado de lado, né, a partir do momento que a torcida não tem voz, o papel do torcedor é colocado de lado. Eu concordo totalmente, o torcedor merece ser ouvido, é ele quem banca toda essa festa do futebol e se é para tratar como negócio, se o futebol é um negócio, o sócio é um investidor e ele merece ter retorno, ele merece ter pelo menos algum tipo de resposta por parte da diretoria. Mas enfim,
ABC entra em campo amanhã, 9h30 da noite, 21h30, na Arena das Dunas. Lembrando que esse é parte de um pacote que o ABC fechou com a Arena das Dunas, de 3 jogos. Começou com Santa Cruz, não deu muito certo. Agora é Juventude, amanhã de 9h30, é um horário que eu diria que para meio de semana até que é bom, porque dá tempo de todo mundo sair do trabalho, da faculdade e chegar ao jogo. Não sei se vamos ter uma grande média de público, porque acho que a nossa imagem não tem tanta gente. Eu acho que eu dei uma sumida ali, viu, Jorge? Eu acho que eu dei uma sumida ali do vídeo, mas o áudio tá ok. Eu acho que foi a câmera aqui. Acho que a câmera que disparou. Mas dá pra gente ouvir. Daqui a pouco eu volto aí pro vídeo, você continua me ouvindo. Mas enfim, o ABC entra em campo amanhã, 9h30 da noite, contra o Juventude. Esse jogo vai acontecer na Arena das Dunas, é o segundo de uma série de 3 jogos que o ABC fechou por lá. O terceiro vai ser contra o Boa Esporte, se eu não me engano, que vai acontecer daqui a 2 rodadas. E enfim, são 13 rodadas que faltam para terminar o campeonato. E o ABC precisa, nessas 13 rodadas, vencer aí com segurança 10 jogos para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. É uma tarefa difícil. O Norton já disse que não acredita. Eu disse também que não acredito, porque o time não tem poder de reação. E aí é terminar esse campeonato, pelo menos de forma digna. É claro, se houver um fato novo, alguma motivação nova, alguma coisa nesse sentido que faça o time voltar a vencer, que faça o time voltar a apresentar um bom futebol e o ABC consiga emplacar vitórias, aí tudo pode mudar. Mas se continuar do jeito que está, atirar pelo jogo passado, atirar pelo jogo retrasado, também não acredito mais que o ABC vai escapar dessa. A gente vai terminar o programa vendo aí as imagens do jogo contra o Figueirense. E lembrando, amanhã, Arena das Dunas, 21h30, ABC e Juventude. Toda a cobertura desse jogo você acompanha no nosso portal, novonoticias.com, nas nossas redes sociais, @NovoJornalRN, no Facebook, no Instagram, no YouTube, onde mais você quiser que a gente esteja, a gente vai estar lá. Ainda não no Tinder, por protesto de Norton Rafael, que está querendo criar um perfil do Novo no Tinder, para dar uma namorada aí com outros veículos concorrentes. Mas, enfim, estamos aí para o que der e vier. Chegou a nossa imagem? Já chegou a nossa imagem aí? Eu vou encerrar com a derrota do ABC. Apareceu de novo aí. O George que está aqui. Estou aqui, o George conseguiu fazer o milagre da aparição. A gente tá meio ketchup mostarda, né? Hoje, eu acho percebi. que foi por isso que caiu aqui a imagem, mas... E eu acho que eu estou um pouco deslocado, era para eu estar mais para cá, né? Mas tudo bem, faz parte. A gente ficou no estilo rádio aqui. A gente ficou no estilo ABC, né? Meio desajustado. Mas faz parte. Mas tudo bem. Tereza Cristina, sim, há esperança de perder mais uma vez. Está tirando uma onda. O Neto Rodrigues, é tanta derrota que nem sei mais o que dizer. É complicado. Mas enfim, ainda há esperança. São 11 pontos que separam o ABC do primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Santa Cruz. E enfim, vamos ver se o ABC... Cabe ao torcedor, o papel do torcedor é não abandonar o time, como já foi citado aqui, jogadores passam, diretorias passam e o amor fica, né? Então, é hora de não abandonar o ABC, vai nos jogos, curte esse restinho de Série B, a gente cobra também, que faz parte, cobra de uma forma vai civilizada, jogo, vai claro. arquibancada, protesta, torce que o ABC saia dessa situação, ainda não está matematicamente rebaixado, quem sabe busca aí uma sequência de vitórias e consiga sair da situação, mas o torcedor não pode abandonar o ABC, independente de qualquer situação o clube passe. É hora de se manter firme, manter a esperança de que as coisas mudem para o time lá de Ponta Negra e não abandone o ABC, continue lutando, continue prestigiando, não deixe de pagar o sócio torcedor, que é importante para o clube, pensando já nas próximas temporadas, mas cobre. O seu papel também é fazer reflexões, é cobrar para que as diretorias sejam mais competentes, para que tenham uma profissionalização maior do esporte. Pois é. Vamos ver, né? Segunda-feira que vem a gente volta falando de vitória do ABC. A gente já está há algumas segundas-feiras querendo fazer aqui um programa mais para cima, falando sobre o reencontro do ABC com o caminho das vitórias. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a audiência de cada um que chegou aqui com a gente, cada um que deixou comentário, mandar um abraço aqui para todo mundo, o Emerson Carlos, Wagner Carvalho, Neto Rodrigues, Frank Marconi, Bruno Reis, Felipe Damasceno, Gutenberg Pereira, João Carlos, o Ronaldo Lobato, Renato Fernandes, Hércules Ferreira,
Daniel Chacon, Abner Micael, Hércules Ferreira de novo, Euderlei Soares, enfim, todo mundo que participou com a gente, compartilhou. Léo Eres, o mito, cantor de Los Hermanos, quase. Mas enfim, abraço a Léo, abraço para todo mundo. Segunda-feira que vem a gente volta, sempre 19 horas. Lembrando para você que esse programa é feito para você, torcedor do ABC, e tudo para você do seu jeito, como a gente faz sempre aqui no Novo. Fique ligado com a gente, acesse novonoticias.com e antes de terminar o programa, fazer o registro de pesar aqui que o ABC hoje, na madrugada de hoje, perdeu um de seus maiores ídolos, o Dedé de Dora, morreu aos 64 anos, né? 56 anos, perdão, estava lutando contra um câncer de pulmão, ele descobriu o câncer há exatos 27 dias atrás, né? Ou seja, foram 27 dias de luta, recebeu muito apoio de jogadores, ídolos do passado também, muita gente ia visitar todos os dias o Dedé de Dora, enfrentou essa batalha e descansou hoje pela madrugada, encerrou a sua carreira na vida e no futebol, deixando aí um legado bem grande. O Dedé tinha uma característica muito interessante, que ele era uma espécie de rei dos bicampeonatos. Foi bicampeão 4 vezes, 2 por ABC e 2 por América, né? Sempre tinha essa peculiaridade, era um jogador de uma habilidade inconfundível, né? Todo mundo, a gente está dando uma matéria amanhã com vários depoimentos de jogadores que falam que era Dedé de Dora dentro de campo, enfim, deixa aí um legado, uma saudade. A gente deseja que a família seja confortada nesse momento, né? Família, amigos e todo mundo que gostava do Dedé, que admirava o Dedé e que continua mantendo vivo aí essa lenda que é Dedé de Dora para o futebol do Rio Grande do Norte. Ele que é natural de Currais Novos, lá a terra do nosso Ícaro Carvalho, que deve estar aqui com a gente de novo amanhã na Hora do Mecão, o programa onde a gente fala de tudo sobre o América Futebol Clube. Fiquem na paz, uma boa semana para todo mundo, boa segunda-feira, boa noite, e segunda-feira que vem a gente está de volta às 19 horas em mais uma Hora da Frasqueira, e até lá. Valeu. ABC Clube do Povo, campeão das multidões, será sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho ser da terra potiguar, quando vou para o gramado ver o ABC jogar.